Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor. Hoje, 13 de abril de 2026. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos encerrando o estudo de mais um livro da Bíblia. Hoje nós encerramos estudo do livro de Juízes e estudamos desde o capítulo 1 até agora, o final. Hoje nós vamos estudar o último capítulo, que é o capítulo 21. Quero convidar você já a pegar sua Bíblia, preparar o seu chá, a sua água, seu suquinho, para quem tiver com frio, com cobertor, para quem tiver com calor, põe um ventilador ou diminui o ar-condicionado, aumenta, sei lá, cada um fala de um jeito. E vamos que vamos. Se você tiver com sono, tome um café. Estiver cochilando, levanta, dá uma volta aí, que vai dar certo. Vamos chegar lá. É a nossa jornada que o Senhor tem nos dado. Quero convidar você a orar. Vamos orar? Senhor, nós queremos lhe agradecer nesta noite pelo privilégio de te servir, pelo estudo da tua palavra, por cada detalhe, Senhor, que o Senhor nos ensinou ao longo do livro de Juízes. Eu quero lhe pedir, em especial nessa noite, que a gente não venha esquecer, Senhor. Não nos deixe esquecer de tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Não podemos fazer aquilo que nós queremos, mas que a sua vontade ela é sempre boa, perfeita e agradável. Nessa noite, Senhor, continua falando aos nossos corações. Pai, visita cada um de forma individual, visita os lares de forma coletiva, entra em cada casa. Senhor, liberta os endemoniados, cura os doentes, os aflitos, de saúde, de alma. Senhor, nessa noite nós repreendemos, no poder que há no teu nome, seja repreendido agora. Todo espírito maligno de morte, confusão, Senhor, de sangue, espíritos malignos que vão atrás de sangue, sejam repreendidos agora no poder do nome de Jesus. E que o amor do Senhor venha habitar em nós e nas nossas vidas. Glória a Deus, nós te agradecemos, Pai. Amém. Aleluia. Juízes, o capítulo 21. Aleluia. Compartilhar aqui, gente, eu estou muito feliz. Amém, Jaque? Glória a Deus. Bom ter você aqui com a gente. Estou muito feliz, muito feliz. É muito bom chegar na conclusão do estudo de um livro. Quero agradecer já de antemão você que tem estado aqui com a gente tanto. Tem gente que às vezes, né, a gente perde um ou outro, mas tem se esforçado, tem estado aqui com a gente. Eu quero agradecer a sua paciência, o seu amor. E eu espero, em nome de Jesus, que o Senhor tenha falado ao teu coração, como tem falado ao meu, e que as nossas atitudes sejam transformadas, porque de que adianta saber tanto e não colocar em prática, né? Juízes, capítulo 21, vamos ler aqui. É um capítulo pequeno, como eu falei na segunda-feira passada, não é um capítulo grande. É um capítulo aqui que vai falar sobre a conclusão de um problema que a gente está estudando desde o capítulo 19. Desde o 19. Sim. Aqui no capítulo 21 é a conclusão do problema que se iniciou lá no capítulo 19. Você que não pôde estar com a gente aqui desde o capítulo 19, convido você a dar um pulinho no YouTube e lá assistir sobre o levita e a morte da sua concubina. Um momento trágico, terrível, né, que a gente vê acontecer na Bíblia. Glória a Deus. Vamos lá. Alguém deu a paz do Senhor aqui a todos. Paz do Senhor, Bianca. Paz do Senhor. Quem for chegando aqui, glória a Deus. A gente vai ler o capítulo do versículo 1 até o versículo 4 primeiro. Amém? Juízes, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 4, diz o seguinte: a minha Bíblia tem um título, Mulheres para os Benjamitas. Talvez a sua Bíblia tenha um título diferente ou não tenha título. A gente já falou sobre isso, mas vamos lembrar que a Bíblia
Inicialmente, ela não foi composta com títulos, capítulos e versículos. Ela era uma coisa só, né? E isso tudo foi acrescentado para nos facilitar, não é acréscimo de informação. Foi acrescentada uma organização diferenciada para nos facilitar no entendimento e no acompanhamento do estudo da Bíblia, da leitura da Bíblia em comunidade, na igreja. Então, não é um acréscimo alterando o conteúdo da Bíblia, tá? Mulheres para os benjamitas, versículo 1 diz assim: Os homens de Israel tinham feito este juramento em Mispá. Nenhum de nós dará sua filha em casamento a um benjamita. Guarda essa esse juramento. A gente falou da outra vez que era para a gente guardar que só sobraram 600 benjamitas. Mataram muitos, só sobrou 600 benjamitas. Esse número aí também guarda aí na sua memória. 600 benjamitas, só que sobraram homens. Só 600 homens benjamitas. Aí chega aqui no versículo 1 do capítulo 21, olha só o juramento que foi feito. Os homens de Israel tinham feito este juramento em Mispá. Nenhum de nós dará sua filha em casamento a um benjamita. O povo foi a Betel, onde esteve sentado perante Deus até a tarde, chorando alto e amargamente. Ó Senhor Deus de Israel, lamentaram. Por que aconteceu isso em Israel? Por que teria que faltar hoje uma tribo em Israel? Na manhã do dia seguinte, o povo se levantou cedo, construiu um altar e apresentou holocaustos e ofertas de comunhão. Esses primeiros versículos aí do capítulo 21 já deixa a gente. Esse pessoal tá bom da cabeça, né? Quando nós estamos mergulhados no pecado, a gente não bate bem da cabeça, tá, gente? Vou ser sincero. O pecado nos enlouquece, nos cega e nos deixa surdo. O pecado nos adoece não só fisicamente, mas em todas as áreas, principalmente na área espiritual. Eles estavam imersos no pecado. A gente viu no capítulo 20 que houve uma guerra civil. Irmãos contra irmãos. Eram 11 tribos contra uma tribo. 11 tribos contra os benjamitas. E a gente falou, quando a gente lia Mispá, que é o nome do lugar, é onde os benjamitas viviam. Essa guerra toda aconteceu por quê? Porque havia acontecido o assassinato da concubina do levita. O levita pegou o corpo da concubina, cortou em 12 pedaços e espalhou pelas 12 tribos, e assim se suscitou uma guerra civil para resolver o problema. Mas a gente está vendo até agora que ninguém estava preocupado em fazer justiça por causa do assassinato, por causa do abuso, da violência. Não tem nenhum tipo de preocupação sobre isso. A gente está vendo aqui que a preocupação é: o levita estava reivindicando uma posse, que ele achava que a sua concubina era uma posse. Como que podem fazer isso? As tribos acham uma afronta terrível aquilo tudo que está acontecendo e eles resolvem lutar entre si. As 11 tribos vão diante dos benjamitas, porque foram os benjamitas que fizeram essa atrocidade com a concubina, e exigem que os benjamitas entreguem aqueles que fizeram isso. Só que os benjamitas resolvem não entregar. E a gente viu que isso criou uma guerra entre os irmãos e muita morte. Inicialmente, os benjamitas ganham a primeira batalha, ganham a segunda, mas perdem na terceira. A última batalha é onde encerra o capítulo 20. Rapidinho, só para a gente lembrar muito rápido da história. Se quiser detalhe, volta lá, tá? No YouTube. O que que acontece agora? No versículo 1 fala assim: Os homens de Israel tinham feito este juramento em Mispá. Nenhum de nós dará sua filha em casamento a um benjamita. Eu coloquei aqui um título. Deixa eu baixar essa telinha aqui que eu não consigo ler. Sem mulheres, sem descendência. O que foi que a gente falou? Sobraram 600 benjamitas, homens. Depois de toda aquela atrocidade, a gente viu que eles foram lá na cidade, destruíram a cidade, mataram todo mundo, queimaram tudo. 600 homens conseguiram fugir. Aí, a primeira coisa que a gente vê é uma promessa de que as filhas
que são das outras 11 tribos, não seriam dadas em casamento de forma nenhuma aos benjamitas. Então, se não vai ser dada em casamento e os benjamitas só sobrou homens, em cálculo rápido, a tribo de Benjamim vai desaparecer. A não ser que eles pegassem e casassem com alguém de fora, né? Mas em cálculo rápido, eles vão desaparecer. No versículo 2 fala assim: o povo foi a Betel, onde esteve sentado perante Deus até a tarde, chorando alto e amargamente. Ó Senhor Deus de Israel, lamentaram. Por que aconteceu isso em Israel? Por que teria que faltar hoje uma tribo em Israel? A gente lê isso aqui, parece que eles são bipolar, né? Que tem algum problema. Agora vai chorar com o Senhor, reclamar com Deus, clamar ao Senhor dizendo: por que que deveria desaparecer uma tribo? Ó Senhor, por que isso? Por que que foi acontecer uma coisa terrível dessa em Israel? Por quê? Sabe quando a gente começa a perguntar por quê, mas a gente sabe a resposta? Ah, Senhor, por que que eu estou sofrendo tantas coisas, sendo que eu vivi uma vida de mentiras, eu vivi uma vida em pecado, eu não quero assunto com o Senhor, eu vivo um cristianismo de fachada. Cria aí na sua mente várias situações ou relembre situações que fazem a gente viver consequências terríveis. Pecado vai trazer consequências terríveis. Desobediência trazem consequências terríveis. E quando a gente está vivendo essa consequência, a gente tem o hábito de fazer o seguinte: mas por quê? Ah, Senhor, por quê? Né? Estou vivendo uma vida de vício, tenho problemas de saúde, estou perdendo minha família, estou afastando os amigos, estou destruindo o meu corpo e eu pergunto a Deus, por quê? Vivo um cristianismo de fachada, minto, finjo, invejo as pessoas, ah, a, a- adapto a palavra dentro daquilo que me convém, e quando começa a chegar os problemas, e quando eu começo a ser confrontada, mas Senhor, por quê? Por que que eu estou vivendo isso? Ah, e a gente se coloca no lugar de vítima. Ah, Senhor, por quê? Põe a mão na cabeça, igual criança, né? Quando está aprendendo. Ai, por que que isso está acontecendo? É exatamente o que está acontecendo aqui com as 11 tribos que sobraram. Elas estão falando exatamente isso com o Senhor. Ó Senhor Deus de Israel, lamentaram. Por que aconteceu isso em Israel? Por que teria que faltar hoje uma tribo em Israel? Perguntar a Deus por que teria que faltar uma tribo, sendo que eles decidiram matar e destruir os seus irmãos. Não somente matar os soldados, matar os benjamitas, mas destruir por completo a cidade de Mispá. A gente viu que depois que eles atacaram seus irmãos, eles voltam para a cidade e tacam fogo lá, destroem o lugar, matam todo mundo que está lá, que não tem nada, né? Pessoas que não têm nem a ver com o problema são mortos. E depois vão colocar isso diante de Deus e chorar amargamente, não em arrependimento, mas por quê, né? Os israelitas que antes choraram pelas derrotas diante da tribo de Benjamim, agora choram pela vitória contra Benjamim. Eles tinham chorado às vezes que perderam. Lembra que eu falei que eles perderam a primeira batalha, perderam a segunda? Eles tinham chorado diante do Senhor. Lembra que eu falei sobre jejum que eles fizeram? Holocausto, chamaram o levita, chamaram o sacerdote descendente de Arão, fizeram tudo aquilo. Agora, eles não choram pela derrota, eles choram por terem vencido, porque só sobrou 600 homens. Primeiro, o que que eles fazem agora? Sem pensar, porque né? A gente, quando está em pecado, a gente não pensa direito. Eles fazem um juramento: nenhum de nós dará sua filha em casamento a um benjamita. Então, o que que vai faltar? Como que eles vão ter descendência? Sem mulheres, sem descendência. Segue na sua Bíblia, a gente vai ler do versículo 5 até o 12. Capítulo 21 de Juízes.
Versículo 5. Os israelitas perguntaram: Quem dentre todas as tribos de Israel deixou de vir à assembleia perante o Senhor? Pois tinham feito um juramento solene de que qualquer que deixasse de se reunir perante o Senhor em Mispá seria morto. Os benjamitas prantearam pelos seus irmãos, não, os israelitas prantearam pelos seus irmãos benjamitas. Hoje uma tribo foi eliminada de Israel, diziam. Como poderemos conseguir mulheres para os sobreviventes, visto que juramos pelo Senhor não lhes dar em casamento nenhuma de nossas filhas? Então perguntaram: Qual das tribos de Israel deixou de reunir-se perante o Senhor em Mispá? Descobriu-se então que ninguém de Jabes de Gileade tinha vindo ao acampamento para a assembleia. Quando contaram o povo, verificaram que ninguém do povo de Jabes de Gileade estava ali. Então a comunidade enviou 12.000 homens de guerra com instruções para irem a Jabes de Gileade e mataram à espada todos os que viviam lá, inclusive mulheres e crianças. É isto que vocês deverão fazer, disseram. Matem todos os homens e todas as mulheres que não forem virgens. Entre o povo que vivia em Jabes de Gileade encontraram 400 moças virgens e as levaram para o acampamento de Siló, em Canaã. Até o 12 que eu falei, né? Então é até aqui, até o 12. A coisa está complicada e a gente vai tentar resolver da nossa forma, lembra? Não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. A gente cria um problema, se afunda no problema, e agora eu vou criar um outro problema para tentar resolver o problema anterior. Eu não crio uma solução, eu crio um problema. Quando eu estou desorientado do Senhor, é isso que eu faço. Eu estou no problema, eu crio outro problema, achando que vou resolver o problema anterior. Eu estou em uma mentira, eu crio outra mentira para abafar a mentira anterior. Porque dizer a verdade é complicado, vai trazer consequências, problemas, mas uma outra mentira também vai trazer e vai piorar. Exatamente isso que está acontecendo aqui. Israel está criando mais problemas para resolver problemas que deveriam ter sido resolvidos de outra forma. Não podemos agir dessa forma. Quando nós começamos a criar mais problemas, a gente lembra que a gente falou, volta da onde caíste. A palavra do Senhor fala em Apocalipse, volta lá. Lembra do que fez, se arrepende, resolve o problema de lá da forma certa, levanta e segue. Se não for assim, a gente só piora. Lembra da espiral descendente? Ela era grande assim e ela vai. É a espiral. A gente está no fundo da espiral. A gente começou o estudo de juízes no início da espiral, lá com o Otoniel, o primeiro juiz, aquele que era genro de Caleb, teve um ótimo exemplo, né? Ele teve que lutar para conseguir a esposa dele. A gente viu as características dele de um juiz, né? Que a gente pode dizer que se equiparava mais à palavra de Deus, às leis do Senhor. Ele estava aqui no topo. E a coisa foi fazendo assim, foi fazendo assim, foi fazendo assim, até no final agora, cadê os juízes? Ninguém fala sobre juízes nenhum mais. Não tem Débora, não tem Gideão, não tem mais ninguém. Não tem mais nenhum juiz. Não havia rei e nem juiz. Cada um fazia o que queria. Quando a gente chega aqui no versículo 5, diz que os israelitas perguntaram: Quem dentre todas as tribos de Israel deixou de vir à assembleia perante o Senhor? Pois tinham feito um juramento solene de que qualquer que deixasse de se reunir perante o Senhor em Mispá seria morto. Essa informação a gente só está tendo agora. O que a gente pode concluir aqui? Talvez
esse juramento pode não ter acontecido e eles estão usando de uma mentira, de uma artimanha para conseguir esposas virgens para os benjamitas que sobraram. Guarda que tinham sobrado 600. Quando a gente encerrou o estudo da semana passada, do capítulo 20, nós vimos que sobraram 600 homens dos benjamitas. Pode ser, e também pode ser que eles realmente tenham feito esse juramento e não tenha sido citado antes. Eu creio que eles fizeram esse juramento, só não foi citado, porque alguns pensam que pode ter sido uma invenção para poder resolver o problema, o que seria possível a partir do caráter que a gente está vendo aqui dos israelitas. É muito possível. Mas diz aqui no versículo 5, assim, ó, os israelitas perguntaram: quem dentre todas as tribos de Israel deixou de vir à Assembleia perante o Senhor? Aí a parte B diz assim, ó: pois tinham feito um juramento solene de que qualquer que deixasse de se reunir perante o Senhor em Mispá seria morto. Essa parte B do versículo deixa claro para mim uma afirmação. Eles tinham feito um juramento, tá? Eles não estão conversando sobre um juramento, possível juramento. Não deixa dúvida. Não é um texto assim que deixa dúvida. Diz que eles fizeram o juramento. Não é porque não foi dito anteriormente que a gente pode pensar que era uma mentira, que eles estão inventando agora. Não, só não foi dito anteriormente. Então eu entendo que realmente eles haviam feito esse tipo de juramento, esse juramento, tipo não, este juramento específico, só não tinha sido citado anteriormente aqui no livro de Juízes. Então, a gente vê que eles estão nessa guerra civil, estão com uma situação complicada, e agora, por conta desse juramento, eles vão autorizar 12.000 guerreiros ir a Jabes de Gileade, matar todos os homens e todas as mulheres que não forem virgens, por não terem participado da reunião sagrada. Que reunião sagrada foi essa? Quando aconteceu o problema lá com o levita, né, que ele toma aquela atitude terrível, é feito uma convocação em Israel para todos participarem de uma reunião para decidir o que seria feito por causa do que havia acontecido. Segundo o que nós estamos lendo aqui nesse versículo 5 do capítulo 21, afirma que eles tinham dito que quem não participasse dessa reunião sagrada deveria ser morto. Quando eles estão com um problema na mão agora, de que a tribo de Benjamim está pronta a ponto de desaparecer por falta de mulheres, qual o encaixe do quebra-cabeça que eles estão fazendo? Bem, a gente prometeu, nós fizemos um juramento, que quem não participasse de lá, da reunião sagrada, deveria morrer. Então a gente junta uma coisa com a outra. A gente vai, cumpre o juramento, as virgens que sobrarem, a gente pega essas virgens e dá em casamento aos benjamitas que sobreviveram. Porque nós fizemos um juramento que não daríamos as nossas filhas em casamento e também havíamos feito um juramento de que quem não participasse da reunião deveria morrer. A gente percebe aqui que, mais uma vez, a falta de compreensão das leis do Senhor, a falta de entendimento de relacionamento com Deus, de como é necessário ter um relacionamento com Deus, faz com que a gente entenda as leis do Senhor de uma forma errada. Juramento era algo sagrado, era algo que deveria ser levado a sério? Sim. Quando a gente estuda lá Deuteronômio, Levítico, e Números, quando fala sobre juramento, era necessário que tivessem no mínimo duas testemunhas para servirem de testemunho, né? Como o nome fala ali, para que houvesse o julgamento perante aquele juramento, por exemplo. A pessoa não fazia um juramento sozinho. Você
falar sobre jurar algo era muito sério. Tanto que falava que você não podia nem ficar jurando em nome de Deus. Então, o que que o juramento significava? A sua palavra deveria ser mantida. Se eu digo sim, é sim. Se eu digo não, é não. Ok? Só que, por causa de que cada um faz o que quer, o que que eles estão fazendo aqui? Entendendo que uma palavra lançada, um juramento feito, vale mais do que a vida dos seus próprios irmãos. A falta do entendimento das leis do Senhor nos leva a uma religiosidade, a um uso indevido da palavra de Deus em situações erradas ou de forma errada. Quando a gente leva mais a sério a religiosidade acima da vida humana, por exemplo. Levamos, claro, que nós somos a favor de um casamento, que a pessoa se case, que a pessoa tenha uma vida de um casamento fiel no Senhor, e que esse casamento, por exemplo, perdure por toda a vida, que eles não se separem. Sempre somos a favor de um casamento que dure, porque a palavra diz que não é mais um, não são mais dois, quer dizer, mas agora são um diante do Senhor. Mas nós sabemos que, infelizmente, existem situações em que o casamento não vai ter condições de ser levado adiante, não só por conta do adultério, que a Bíblia dá total respaldo para ambos pedirem o divórcio, tanto o marido quanto a mulher, mas existem situações em que não estão tão claras na Bíblia, mas que é muito óbvio. Por exemplo, um dos dois estiverem sofrendo agressões físicas, violência. Você pode dizer, minha irmã, tem homem que sofre violência? Eu conheci um que apanhava toda vez que ele ia no culto. Eu conheci um que ele tinha um problema com a esposa, ele era diácono da igreja, a mulher uma vez enfiou um garfo nas costas dele, queimava a roupa dele. Você lembra dessa história? Queimava a roupa dele, molhava a roupa dele para ele ir no culto, isso é uma violência. No caso da mulher também, quando sofre violência e que a coisa não muda, e que não existe arrependimento, você vê que não tem como. Mas a Bíblia não fala ali, mas se é. A gente não acha escrito na Bíblia um versículo que proíbe a mulher enfiar o garfo nas costas do homem. Então, se não tem um versículo desse, ele vai ter que continuar casado. Também não tem nenhum versículo ali que diz que o homem não pode ah, usar de violência contra a sua esposa, física ou, né, psicológica. Fala só de violência física, não fala de psicológica. Seja lá o que você está entendendo o que eu estou dizendo. Aí o que que a gente faz? Ao invés de a gente ir a favor da vida, um dos dois está numa situação tão complicada que o outro já perdeu o controle, aonde se torna risco de morte viverem juntos e ao invés da igreja ajudar e apoiar, não, você tem que ficar casado com a pessoa ainda que você esteja correndo o risco de perder a sua própria vida. Então, por falta de conhecimento e por excesso de religiosidade, falta de entendimento, se coloca certas situações num peso maior do que a própria vida. A vida tem muito valor. Senhor Jesus morreu na cruz por vidas, por almas. O que está acontecendo aqui no capítulo 21 e já desde o capítulo 20? O juramento tem mais peso do que a vida dos seus próprios irmãos. Eles vão chegar e vão juntar uma coisa com a outra. A gente resolve o problema da falta de mulheres para os benjamitas, para os nossos irmãos. A gente não quebra a nossa palavra nem de um lado e nem de outro. A gente não vai quebrar a palavra em relação a ter dito que não daríamos as nossas filhas em casamento. E também a gente não vai quebrar a palavra em relação
ao que nós dissemos que quem não participasse da reunião sagrada seria morto. Então a gente vai resolver dois problemas em um só. Só que lembra, quando a gente tem um problema e a gente cria outro para resolver o anterior, a gente só piora o que já está ruim. A gente vai acumular num poço, num buraco, problemas em cima de problemas. Problemas em cima de problemas. Então, a medida faz parte das suspeitas permanentes que surgem quando uma parte de Israel vai à guerra e não convida as tribos vizinhas. Anteriormente, a gente viu acontecer algo parecido. Quando uma parte das tribos, ou uma tribo, das tribos de Israel, pode ser algumas ou uma, vai à luta, vai guerrear, e outras decidem não ir. Isso gerava um problema, por quê? Lembre-se que eles viviam em tempos de conquistar território. O Senhor havia entregue a herança, eles teriam que conquistar. Quando um dos irmãos dizia que não ia lutar junto, dava a ideia, a sensação perigosa de ter quebrado uma aliança. Nossa, eu não posso contar com meu irmão para lutar comigo? Então, na primeira oportunidade, ele vai me apunhalar pelas costas. Então, entre eles, não era autorizado que eles quebrassem esse tipo de aliança, esse tipo de acordo. Somos irmãos. Se um vai, todos têm que ir. Eles teriam que estar unidos. Só que a gente viu que eles ficaram muito unidos para se matar entre si, mas não estavam unidos para ir contra os seus opressores, para ir contra a cultura pagã que eles tinham absorvido. São coisas que nós fazemos. A gente é muito enfático em umas situações e em outras a gente não usa o mesmo peso. Por quê? Porque não me convém. Porque é melhor para mim eu não usar o mesmo peso. Eu sou muito duro com uma coisa, mas sou altamente conivente com outras situações que qualquer um que olhava falou assim: como que você foi tão exigente ali e aqui você está sendo tão conivente? Porque me convém. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Eles estão com medo de que a outra tribo quebre a união das tribos de Israel, mas eles não estavam unidos para lutar contra os seus inimigos anteriormente. Por exemplo, quando a gente viu e estudou sobre Sansão contra os filisteus. A gente não vê esse tipo de união em momento nenhum aqui. A gente só vê essa união na hora da guerra civil, na hora de se matar uns aos outros, né? Matar os próprios irmãos. Aqui, a diferença é que no caso de Jabes de Gileade não houve nenhuma reclamação, mas apenas a ordem de ir lá e matar. Não houve nenhuma reclamação, não se chamou os irmãos para uma conversa. Vai lá e mata. Assim, os que faltaram a uma convocação para a guerra agora faltarão para sempre. Foram atacar tendo em mente o conceito do Herem. Esse conceito do Herem, a gente estudou isso em Josué. Herem era um conceito que você matava e consagrava ao Senhor. O Senhor está de acordo com isso aqui? Não. Quer saber melhor sobre o Herem? Vai lá e assiste a nossa playlist de Josué, que a gente tem uma aula, acho que só sobre isso, exatamente, que é um tema muito importante e um pouco complicado, tá? Mas Deus não está de acordo com esse conceito aqui, tá? Só para deixar claro. O Senhor aqui não está mandando fazer nada disso. A ironia disso tudo é que mal secaram as lágrimas que derramaram pela tribo de Benjamim e já estão matando novamente outros israelitas. O despojo levado ao acampamento de Siló acaba sendo um grupo de 400 virgens, algo nada incomum nas guerras antigas e nas recentes. O que acontecia nas guerras? Eles poupavam as virgens, porque, óbvio, né? Virgens, e também porque assim teriam esposas, poderiam ter filhos, fortalecer seus soldados, crescer a família. Lembrando que nessa época uma família grande era muito importante porque você tinha os seus filhos a te ajudar na lavoura, no trabalho, na alimentação, os seus filhos
a família inteira, né? Unida a cuidar um dos outros, uns cuidavam dos outros, protegiam os pais idosos. Então, era muito comum uma família grande. O que que eles vão fazer aqui? Eles vão pegar e vão. As que sobrarem, as mulheres virgens que sobrarem, eles vão usar para entregar para os benjamitas. Lembra que a gente falou que sobraram? Lembra quantos benjamitas? O presbítero Jones guardou aqui 600 benjamitas. Só que eles vão conseguir apenas 400 virgens. Tá faltando 200 aí, né? 400 homens vão ter esposas, mas e os outros 200 que sobrarem? Versículo 3 até o 18, capítulo 21, do versículo 13 ao 18, diz o seguinte: Depois, a comunidade toda enviou uma oferta de comunhão aos benjamitas que estavam na rocha de Rimon. Seria cômico se não fosse trágico, né? Matou todo mundo, agora matou vários irmãos e agora manda uma oferta de comunhão, de paz lá para os irmãos que sobraram vivos. Versículo 14. Os benjamitas voltaram naquela ocasião e receberam as mulheres de Jabes de Gileade, que tinham sido poupadas, mas não havia mulheres suficientes para todos eles. O povo pranteou Benjamim, pois o Senhor tinha aberto uma lacuna nas tribos de Israel. E os líderes da comunidade disseram: Mortas as mulheres de Benjamim, como conseguiremos mulheres para os homens que restaram? Os benjamitas sobreviventes precisam ter herdeiros para que uma tribo de Israel não seja destruída. Não podemos dar-lhes nossas filhas em casamento, pois nós, israelitas, fizemos este juramento: Maldito seja todo aquele que der mulher a um benjamita. Então, a coisa está bem complicada. Quantos Jabes de Gileade são mortos, os benjamitas que estavam na rocha de Rimon recebem uma oferta concreta: 400 mulheres como presente para selar a paz. Ok, gente, vamos parar de nos matar. Afinal das contas, a gente quase dizimou uma das tribos, Benjamim, inclusive era o caçula, né, dos irmãos, dos filhos de Jacó. Vamos selar a paz agora. A gente vai ofertar para vocês uma oferta de comunhão e vamos enviar para vocês 400 mulheres. Só que eram 600 homens. A derrota dos benjamitas realizadas com auxílio de Deus, a gente já explicou essa ajuda de Deus ali, que o Senhor deu a vitória, no versículo 35 do capítulo 20. Agora é ampliada com a frase: O Senhor havia aberto uma lacuna entre as tribos de Israel, versículo 15. Eles planteiam e choram. Uau! Agora nós temos um buraco. 200 homens não vão conseguir procriar, porque sem mulheres, sem descendência. Eles enviam, entregam as mulheres, o povo planteia Benjamim, pois o Senhor tinha aberto uma lacuna nas tribos de Israel. Versículo 16. E os líderes da comunidade disseram: Mortas as mulheres de Benjamim, como conseguiremos mulheres para os homens que restaram? Os benjamitas sobreviventes precisam ter herdeiros para uma tribo de Israel não seja destruída. Eu não sei se você consegue acompanhar como a coisa está totalmente sem sentido. Eles tinham prometido destruir os benjamitas com a guerra. Vamos acabar com os benjamitas, vamos matá-los. E agora que vem quase acontecendo, eles entram em desespero. Que pensamento mais estranho. Uma hora eu quero destruir e a outra hora eu entro em pânico porque estou quase destruindo. Uma hora eu quero exterminar e na outra hora eu choro porque está quase sendo exterminado. E eu vou chorar e colocar diante de Deus, porque afinal de contas, Deus está fazendo isso. A gente tem conversado muito aqui no livro de Juízes sobre essas situações absurdas que acontecem
aonde Deus permite que nós estejamos vivendo a consequência dos nossos pecados, das nossas escolhas pecaminosas. E a gente pode muitas vezes usar a palavra e a frase, né? O Senhor fez. Sim, o Senhor fez, porque o Senhor não proibiu, porque o Senhor permitiu que Israel vencesse os benjamitas. Sim, o Senhor fez. O Senhor faz ainda no meio dessa confusão, desse genocídio, de tanto sangue, de tanto pecado, tanta coisa absurda. O Senhor está fazendo, porque Deus não perde o controle das coisas. Ainda que eu quisesse, a gente queira que o Senhor entre e pare com tudo. Quantas vezes a coisa é tão absurda, tá tudo tão sem controle, tá tudo tão atordoado, que a gente só desejaria que o Senhor parasse com tudo. Mas a gente vê que aqui, até o momento, Israel não queria que o Senhor parasse. Não houve arrependimento, não houve mudança. Era mais uma vez tentando remendar como uma coxa de retalhos, aonde eu remendo erro atrás de erro, pecado em cima de pecado, para tentar resolver o problema. Chego diante do Senhor, choro do problema que eu criei e ainda culpo o Senhor dizendo: o Senhor vai permitir que isso aconteça? O Senhor vai permitir que a tribo de Benjamim seja destruída? Já que o Senhor não está fazendo nada, nós vamos fazer. São palavras minhas, tá, gente? Não está aqui. Nós vamos fazer. Vamos pensar. Nós fizemos um juramento. Tem aquela lá, o pessoal de Jabes de Gileade, que não foram. Vamos lá pegar as virgens deles. Quanto deram? Só 400, falta 200. Bem, então a gente vai ter que arrumar outra solução para que Benjamim não seja destruído. Afinal de contas, não pode ser destruído uma tribo. Não havia uma preocupação com a vida humana e nem com as pessoas. A preocupação aqui era manter Israel de pé, porque o Senhor, afinal de contas, porque somos descendentes de Abraão, porque somos descendentes de Jacó, somos Israel de Deus, somos as 12 tribos que o Senhor fez atravessar o mar, que o Senhor fez parar as águas do Jordão. Como assim? Agora vai desaparecer uma tribo. Afinal de contas, eu sou quem sou. Quantas vezes o orgulho faz isso, né? A gente permite que o orgulho sente no trono e ele comanda. E ele vai tentando resolver da forma dele, assim, não, não, mas não, que isso? Você tem que pensar no seu nome. Afinal de contas, quem você é? O que vão pensar de você? O que vão pensar de mim? Se eu mudar meu comportamento? Não, e as pessoas que me conhecem? E os meus amigos? E a minha família? Não, o que vão comentar? O que vão dizer na mídia social? O que vão falar na internet sobre mim? Ou que vão falar, né? Vão cochichar, onde eu passar, vão falar sobre mim? Não, não. Vamos dar um jeito nisso aqui para que a coisa seja resolvida da melhor forma aqui. Do nosso jeito, da nossa forma. A nossa forma não é a melhor forma. O nosso jeito não é o jeito correto. A forma que a gente age não está correta. E Israel não percebe isso. Benjamim era uma tribo de papel importante e especial. Um exemplo disso, Saul vem da tribo de Benjamim. E a gente vai ver, né, Saul mais à frente no livro de Samuel. Há uma preocupação com que haja herdeiros em Benjamim para que a tribo permaneça. Contudo, não podem lhes dar suas mulheres porque haviam feito um juramento. Então, vale mais o juramento do que a vida humana. Para eles, preservar um juramento é mais importante do que qualquer coisa. A maneira de pensar é muito estranha, mas a gente tem visto padrões muito estranhos
aqui no livro de Juízes. Versículo 19 até o 22. Diz assim: Há, porém, a festa anual do Senhor em Siló, ao norte de Betel, a leste da estrada que vai de Betel a Siquém, ao sul de Lebona. Até o 22. Então, mandaram para lá os benjamitas, dizendo: Vão, escondam-se nas vinhas e fiquem observando. Quando as moças de Siló forem para as danças, saiam correndo das vinhas e cada um de vocês apodere-se de uma das moças de Siló e vá para a terra de Benjamim. Quando os pais ou irmãos delas se queixarem a nós, diremos: tenham misericórdia deles, pois não conseguimos mulheres para eles durante a guerra, e vocês são inocentes, visto que não lhes deram suas filhas. O que estava ruim consegue ficar pior. Sabe quando a gente olha e fala assim: meu Deus, mas que criatividade para fazer a coisa errada? Como pode ser tão criativo? Como nós conseguimos ser tão criativos para pecar? Não tinham mulheres suficientes, conseguiram 400 mulheres, matando o marido delas, matando sua família, destruindo o pessoal lá em Jabes de Gileade. Eram viúvas. Não, mataram as mulheres também, pegaram as virgens, né? Não foram as viúvas, corrigindo. Pegaram as virgens, filhas de alguém, né? E levaram para os benjamitas. Mas agora faltam 200. A gente está pecando entre a gente aqui, agora eu vou pecar dentro da casa do Senhor. Agora eu vou pecar na festa sagrada. Agora eu vou levar o pecado para o altar. Agora eu vou levar o pecado nas consagrações, na oração, no jejum. Agora eu vou levar o pecado para o meio do povo de Deus. Agora eu vou levar o pecado para a igreja. Afinal de contas, eu não me corrigi antes. Então, eu sou crente ou eu sou israelita? Eu vou levar agora para o meio da festa. Agora eu vou pegar. É como se eu pudesse pegar e profanar mais ainda. Eu quero profanar mais ainda o santo, o sagrado. Eu quero e, de confrontar ainda mais o Senhor. Eu quero escarnecer mais da cara de Deus. Eu quero jogar o meu pecado ali como quem joga um lixo num lugar limpo. É isso o que eles vão fazer. Como se não bastasse o que já tinha sido feito, o que tinha acontecido, agora eu vou orientar os 200 benjamitas que estão sem mulheres a caçar virgens durante uma festa sagrada. A gente pensa que não pode ficar pior, né? Fica. Eles vão orientar os 200 benjamitas que ficaram sem mulheres. Aí, na festa do Senhor em Siló, lembrando que Siló, onde estava a arca, onde estava o tabernáculo, onde tinham sacerdotes, onde tinham levitas, a festa sagrada que estava acontecendo em Siló, no lugar sagrado, no ambiente que deveria ser de adoração, de arrependimento, de manifestação da presença do Senhor. Vão estar pessoas ali festejando ao Senhor, vivendo uma festa sagrada. Eu vou orientar esses 200 homens a sequestrarem as virgens que estiverem ali. É como, por exemplo, recentemente, no domingo retrasado, nós celebramos a Páscoa. Você imagine numa celebração da Páscoa, numa festa sagrada como essa que é a mais importante para os cristãos, porque a Páscoa é a comemoração, né, da ressurreição de Cristo, o lembrete da morte de Jesus na cruz, da graça que nos foi dada, que a partir disso nós somos salvos. A Páscoa é algo extraordinário e muito importante, é sagrado para nós. Então, para a gente trazer agora, vamos imaginar que isso fosse acontecer nos tempos de hoje. Está acontecendo um culto, uma celebração da Páscoa.
Outros cristãos, que ao invés de estarem ali celebrando a Páscoa, 200 outros que ficaram sem esposas, entram sorrateiramente nessa festa e tomam para si, sequestram mulheres virgens para se tornarem suas esposas. Tomam à força e levam. Mas quem orientou a fazer isso já tinha criado até uma justificativa. Os pais vão reclamar. A família vai atrás. Como assim desapareceu? Como que toma força? Provavelmente vai pensar que alguém, alguma tribo inimiga, alguém que não conhece a Deus, alguém de uma seita qualquer que pensa, um maluco, um desorientado, alguém precisa ser preso. Não, são parentes, são irmãos da fé, estão fazendo isso. E você chega lá para tomar uma satisfação, você chega lá para trazer a sua filha de volta, para rever a sua filha, para restaurar a família. Você topa com eles dizendo: Ah, tenha pena da gente. Poxa, pensa só, esses homens ficaram sem mulheres na guerra. Eles estão sozinhos. Como é que eles vão ter filhos? Como é que eles vão procriar? A tribo de Benjamim sobraram 600, a gente só conseguiu 400, faltam 200. E olha só, vocês não estão quebrando o juramento de vocês. Vocês fizeram o juramento que não dariam suas filhas. Mas, tecnicamente, vocês não deram, né? Porque eles tomaram a força. Então, eu passo por cima. Olha o absurdo. Já era absurdo demais tomarem a força. E mais absurdo ainda fazerem isso dentro da festa sagrada. Olha a escalada terrível que leva o pecado. A escalada terrível que leva quando a gente resolve fazer o que quer. Do versículo 23 ao 25 do capítulo 21 diz assim: Foi o que os benjamitas fizeram quando as moças estavam dançando. Cada homem tomou uma para fazer dela sua mulher. Depois voltaram para a sua herança, reconstruíram as cidades e se estabeleceram nelas. Na mesma ocasião, os israelitas saíram daquele local e voltaram para suas tribos e para seus clãs, cada um para sua própria herança. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. O livro de Juízes termina com o versículo que a gente usou como chave desde o começo. Eu quero que a gente. É necessário que a gente entenda que, apesar de estar tudo assim tão claro diante dos nossos olhos, escrachado diante dos nossos olhos, o Senhor não maquiou nada, não quer dizer que o Senhor concordou com os atos de violência, com as situações que ocorreram. Tanto que o capítulo termina dizendo que cada um fazia aquilo que lhe parecia certo. Em nenhum momento a gente vê aqui dizendo que o Senhor os abençoou, que cada um descansou quando morreu, descansou e foi sepultado junto aos seus pais, e descansou, né, em perfeita herança com o Senhor. A gente não vê nada disso. Só diz que cada um fazia o que queria. E assim termina o livro de Juízes. O livro de Juízes é escrachadamente, assim, a grosso modo, sem maquiagem nenhuma, diante dos nossos olhos, aonde o pecado pode nos levar. Eu ouvi uma pergunta um dia desse, em que uma mulher perguntava sobre. Não foi a mim que perguntou. Ela perguntava por que que o, assim, as ações do pecado.
a queda, né? A gente sabe que nós cremos e sabemos que a queda de Adão fez com que todos nós, que somos descendentes de Adão, todos nós na Terra somos descendentes de Adão, recebêssemos por herança o pecado, né? Então a pergunta dela era por que que o pecado afetava em algumas pessoas de uma forma tão terrível, a ponto de ser assassino, pedófilo, ou coisa pior aí que você imaginar, que eu não preciso dar os nomes, e que no caso dela afetava em inveja, em glutonaria ou preguiça. Por que que em uns afeta tanto e outros afeta menos? A resposta que deram para ela, e eu acho que se encaixa aqui no final do livro de Juízes, é que todos nós podemos nos tornar assassinos, pedófilos ou aquelas coisas piores que você imaginar na sua mente. Todos nós, por causa do pecado que habita em nós. Em alguns casos a gente não vê acontecer, mas todos, qualquer pessoa pode se tornar a pior pessoa. No final aqui de Juízes, a gente vê que as piores atrocidades estão dentro de Israel, dentro daqueles que deveriam ser exemplo. Quando nós estamos à parte da vontade de Deus e afundados na decisão de pecar, todos nós somos candidatos a serem as piores pessoas da terra. Não se engane, meu irmão, minha irmã, não se engane. Não somos bons. Ninguém é bom. Não se engane. Estar na igreja não nos isenta de pecado. Apenas participar de uma ceia de uma forma rotineira, estar da igreja de forma social, encontrar uns amigos, fazer uma amizade, conseguir um casamento, formar família, isso não resolve. Nenhum de nós é bom. Todos nós corremos o risco de sermos as piores criaturas, porque o pecado que habita em nós é incontrolável. A parte do Senhor nós não conseguimos controlar, porque quem controla o pecado que habita em nós é o Espírito Santo. Como que ele controla? Sobrepondo as obras da carne com o fruto do Espírito. Não tem outro jeito. Israel esqueceu. Achou que só ser descendente de Abraão já dava conta. Não funciona desse jeito. Juízes mostra diante dos nossos olhos que qualquer um de nós pode se tornar a pior pessoa da terra quando nós estamos à parte do Senhor. Qualquer um. Não se engane achando que eu sou uma boa pessoa. Ah, eu nunca faria isso. Não minta para você mesmo. Faria. Jamais eu seria um adúltero, uma adúltera. Jamais eu ia mentir numa situação dessa. Nossa, eu reagiria de forma diferente. Com certeza eu defenderia aquela criança. Será? Eu não iria nunca compactuar com tanto sangue, tanta desgraça. Será? Todos. A palavra de Deus fala assim: todos pecaram e destituídos foram da graça, da glória de Deus. Todos pecaram. Destituídos é ser retirado. Eu vou destituir do testamento. Eu risco. Não faz parte. Eu abandono. Tá fora. Destituir é tirar. Todos. Nós não somos melhores do que Israel em Juízes. A única forma de não chegarmos a esse ponto é não agirmos desse jeito. Se parece certo para mim, está ok para o Senhor. Se parece certo para mim, não tem problema nenhum. Se o meu coração não condena, tá tudo certo. A minha consciência não me condenou e eu dormi tranquilo, e então eu não pequei.
Querido, não se engane. Se o Espírito Santo não estiver em nós, agindo, e nós constantemente não estivermos nos arrependendo diante do Senhor, confessando pecados novos, velhos, seja qual for, nós nos tornaremos a Israel, o Israel de Cristo. Hoje nós conseguimos ver que muitos que se chamam igreja não são a noiva, não é a igreja. Mas o Senhor, o nosso Deus, ele dá conta da noiva. O nosso Deus, ele cuida da noiva. O nosso Deus separa para ele aqueles que são seus. De que forma? Aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador e têm o Espírito Santo a partir daí habitando neles. É impossível ter o Espírito Santo habitando em nós se não recebermos Jesus como Senhor e Salvador e nos submetermos à vontade dele. Porque a gente viu claramente aqui que fazer o que a gente pensa ser certo nos leva para o abismo. O que é certo então fazer? Aquilo que o Senhor diz que é certo. Ali não tem erro. O que eu digo que é certo, amanhã eu posso mudar de ideia. Chegar para o meu esposo e falar para ele: querido, me perdoe, eu achei que eu estava fazendo a coisa certa, mas agora eu pensei que aquilo ali vai trazer um problema. Você tinha razão. Ou vice-versa. Esse tipo de situação nós não vivemos com o Senhor. O Senhor, ele não chega amanhã e diz para a gente assim: então, eu me enganei. Então, não era bem assim. Ah, lá em Gênesis funcionou, mas agora, século XXI, pensando bem, com inteligência artificial, eu acho que aquele pecado que eu falei que era pecado, a gente pode mudar um pouquinho aqui, porque eu me enganei. O nosso Deus não funciona assim. Podemos ter total confiança e certeza de que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Aonde nós encontramos firmeza, aonde a gente consegue se estabelecer com confiança, sem dúvida, sem medo. Irmã, como que eu posso fazer isso? Então, se o que eu penso que é certo não é certo. Se o que outra pessoa pensa que é certo, se eu for pedir conselho para ela, ela também pode estar errada. Então, assim, confundiu minha cabeça. Como é que eu faço agora? Volte-se ao Senhor. Fale com o Senhor. Estude as leis do Senhor. Procure viver uma vida consagrada ao Senhor. E Ele vai esclarecer para você. E não vai haver erro. Tenha certeza disso. A salvação de Deus neste livro deve ser entendida em um sentido limitado. Deus salvou Israel de perecer nas mãos dos cananeus e dos filisteus. Juízes fica como testemunho de que isso aconteceu apesar do colapso teológico e social que caracterizava Israel naquela época. Nesse aspecto, o livro não deixa dúvidas. Embora Juízes, como um todo, seja grotesco, seria ainda mais grotesco maquiá-lo. Portanto, deve-se reconhecer que a salvação é mais que ganhar uma guerra e que o povo de Deus é aquele que mais necessita conhecer a Deus. Nessa noite eu quero aqui encerrar o estudo de Juízes, no capítulo 21, dizendo que ainda há esperança. Juízes aponta para a necessidade de um rei, mas não um rei humano, porque um rei humano também comete seus erros, porque um rei humano também está cheio de pecado. Juízes aponta para um rei perfeito, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O nome dele é Jesus. Ele é o rei e ele já reina. Ele não vai reinar, ele já reina. Como nós falamos que a gente comemorou a Páscoa, a palavra de Deus diz que o Senhor ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso.
E ele vai julgar, vai voltar e vai julgar vivos e mortos. Ele já reina. O reino do Senhor já está estabelecido. Já existem as regras do reino. Cabe a nós decidir a que reino nós vamos servir. Ainda há esperança. Então eu quero convidar você a participar conosco do nosso próximo estudo, que será do Evangelho de Lucas. Depois da gente ver o que acontece quando a gente fica sem o Rei Jesus, fazendo o que a gente quiser fazer, eu quero trazer para nós o consolo do nosso coração, para fortalecer ainda mais a nossa fé. O Evangelho de Lucas, que fala sobre toda a trajetória do nosso Senhor Jesus. O Evangelho de Lucas, ele é especial. Ele tem detalhes que outros evangelhos não têm. Foi escrito por um homem chamado Lucas, que era gentio, que provavelmente se converteu com o testemunho do apóstolo Paulo. Lucas, ele foi contratado para fazer uma pesquisa e durante essa pesquisa ele se converteu. Quero convidar você a participar conosco. E provavelmente depois de Lucas, no meu coração é a gente estudar o livro de Atos, que foi escrito pelo mesmo autor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Temos alguma pergunta, algum comentário antes da gente encerrar? Provavelmente a gente deve dar uma parada de umas 2 segundas-feiras. Vou dar férias, né? Vamos ter umas férias, porque eu preciso preparar o estudo. Já fiz o levantamento histórico, mas a gente precisa iniciar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero aqui agradecer cada um, cada uma que participou conosco nessa jornada do livro de Juízes. Vamos orar? Senhor Jesus, nessa noite, meu coração está grato, porque conseguimos uma vitória, estudar um livro completo, capítulo por capítulo, sem pressa. E como o Senhor fez feridas no nosso coração e no meu coração nesse tempo. Como o Senhor feriu meu coração com a realidade do pecado. Como doeu em mim. E eu acredito que doeu em muitas pessoas que estavam conosco e que os que vão assistir depois. Como dói, Senhor. Como é difícil. Mas a tua palavra diz que o Senhor faz a ferida, mas o Senhor também sara. E eu te agradeço. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não abandonou o seu povo. Não abandonou Israel, nem nos dias de hoje. O Senhor, oh Deus, o Senhor Jesus veio de Israel, é um judeu. Nasceu, cresceu, pregou a palavra, fez o que o Pai mandou fazer, cumpriu cada profecia e hoje reina para todo sempre. O Senhor não mente, a sua palavra não falha, sua aliança não é quebrada, suas promessas não são interrompidas. Muito obrigada, Senhor. Pai, que a sua palavra fique gravada dos nossos corações e que a partir de agora possamos, Senhor, agir de forma diferente. Traz à nossa memória todas as vezes eu lhe peço, Senhor, eu oro a Ti todas as vezes. Quando nos posicionarmos, Senhor, em orgulho e dissermos, isso me parece certo, não nos deixe agir assim. Que nesse momento, Senhor, Espírito Santo, venha em nós, nos convença do pecado e nos faz voltar, Senhor, onde nós caímos, nos arrepender e dizer, Senhor, seja feita a Tua vontade e não a minha. Pai, eu lhe agradeço e te louvo mais uma vez. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer
a Luceni, nossa querida Lu, diaconisa Dinéia, a Jaque, louvado seja Deus por sua vida, Jaque. Temos aqui a diaconisa Fabiana, tem um iPhone aqui, eu não sei se é Elisete, tem hora que aparece o nome, tem hora que some. Pastora Flávia, pastora Simone, pastor Newton, Janaína, Bianca. Temos aqui o Felipe Silva, J. Felipe Silva, seja muito bem-vindo. Glória a Jesus. Você está no nosso grupo, a gente vai estar sempre atualizando e dizendo quando a gente vai é, retornar com os estudos. Luciana, Glória a Jesus, minha filha Ana e o presbítero Jones. Amém? Glória a Deus. Gente, obrigada. Fiquem na paz do Senhor. Vou estar colocando os dois últimos estudos, o da segunda-feira passada e o de hoje, lá no YouTube. Por favor, gente, vai lá. A gente precisa que você nos ajude. Assista, escute. Às vezes você não pode assistir, mas pode ouvir. Escreve alguma coisa lá, dá o like, compartilha. Ensina a sua inteligência artificial aí do seu telefone, a sua mídia social a compartilhar os vídeos e a ser conhecido. Assim você vai estar evangelizando. Amém? Obrigado, fiquem com Deus. Um beijo.